todas as regiões aqui representadas. É, bom, amigos, este é o último encontro nosso do ano de 2023. Nós tivemos ao longo deste ano o estudo de várias obras bastante interessantes, umas polêmicas, umas encantadoras, outras odiadas, outras amadas, enfim, tivemos de tudo um pouco ao longo do ano, mas acho que o que importa é exatamente esse ecletismo, né? Tem realmente que ter o debate justamente para que a gente possa aprofundar cada vez mais no conhecimento e na compreensão dessas obras. Então, tivemos em fevereiro deste ano, Em Louvor da Sombra, de Junichiro Tanizaki, com a professora Mina Izotani. Tivemos outra obra de uma escritora japonesa, Tsugumi, de Banana Yoshimoto, também com Mina Izotani fazendo a apreciação da obra. Em seguida, Capitães da Areia, Jorge Amado, dispensa apresentações, né, com o professor Gildeci de Oliveira Leite, né, como convidado. Depois, O Senhor das Moscas, de William Golding, em maio, né? Não tivemos convidado, foi um experimento que fizemos sem nenhum convidado, só os participantes mesmo debatendo essa obra. Foi uma experiência também bastante interessante. Em junho, tivemos o polêmico Um Aprendizado ou O Livro dos Prazeres, de Clarice Lispector, né, com o professor Nelson de Oliveira como convidado. Uhum. Em agosto, O Último Dia de um Condenado, de Victor Hugo, com o professor Manuel da Costa Pinto, participando dos debates. Em setembro, A Balada de Adam Henry, de Ian McEwan, com o professor desembargador Fernando Armando Ribeiro, né, na apresentação, como convidado. Em seguida, outubro, O Menino do Pijama Listrado, de John Boyne, com o professor Saul Kirschbaum. E, finalmente, no mês de novembro, mês passado, Madrugada Suja, de Miguel Souza Tavares, obra também que no final se mostrou um tanto polêmica, né? Bem, um debate bastante interessante com a professora Marlise Vaz Bride. E hoje, O Velho e o Mar, fechando a nossa programação de 2023, de Ernest Hemingway, o professor Fernando Carneiro, como nosso convidado. Está atrapalhando você? Tem um microfone ligado aí. Pronto, foi desligado. É, o professor Fernando Carneiro leu aqui uma breve mini currículo, né? Porque o currículo é bem mais extenso, mas, né, do que nós podemos ter aqui. O professor Fernando Carneiro ele é escritor, autor do romance A Troia de Aquiles, de 2004, e o livro de contos Desconforto, de 2008, ambas pela editora Persson. É autor também do livro infantil Fogueira, de 2013, pela editora Patuá, o romance Espaço Vazio, de 2016, pela editora Linear B, e Passageiro, do ano passado, 2022. Ele coordena oficinas literárias desde 2006, em espaços como a Casa das Rosas, a Livraria da Vila, o Clube Paulistano, o Cindy Clube, o Colégio Santa Cruz, a Escola da Vila e o Clube Pinheiros. Então, tem um currículo bastante ligado à literatura, né? Escritor, autor, então ele com certeza terá uma perfeita análise desta obra do mês de hoje, né? O Velho e o Mar, de Hemingway, né? Que é uma das obras mais festejadas, vamos dizer assim. Olha que Hemingway é um autor que tem várias obras de renome, várias obras de qualidade indiscutível, mas O Velho e o Mar, com certeza, é uma das suas obras mais, digamos assim, icônicas, né? E isso daí o professor Fernando Carneiro vai nos trazer com a sua maestria, e eu então passo a palavra ao professor Fernando Carneiro para que ele possa nos trazer aí a sua impressão a respeito dessa obra e do autor. Fique à vontade, professor. O senhor terá então até Obrigado. às 18 horas e 10 minutos,
né? Para que em seguida nós tenhamos um tempo disponível, para que Isso. tenhamos os debates, tenhamos né, as discussões, as perguntas, comentários dos participantes. Até 8h10 a gente está sempre uma tolerância, né? Eu aviso quando for 8 horas, 20. né, só para poder já lhe dar um norte, ok? Tá ok, tá ok. Palavra. Eu acho que, bom, boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem? Espero que todos estejam me ouvindo bem. Primeiro, eu agradeço o convite. Prazer estar aqui nesse espaço, conversando com vocês sobre um assunto tão apaixonante que é a literatura, que eu acho que é a paixão de todos nós. E, em segundo lugar, Ernest Hemingway. E depois o livro O Velho e o Mar, que é uma das maiores obras dele. Então, assim, são três assuntos em escala, né? Que são apaixonantes. E como vamos falar de literatura, a literatura como não é uma ciência exata, eu acho legal esse espaço para a gente discutir sobre a obra, sobre a vida do Hemingway, etc., e comentar. Acho que o mais importante é isso, esse espaço de debate, a gente ouvir as várias opiniões. Quero que todo mundo tenha a liberdade de se expressar, se gostou da obra, não gostou. O importante é ter algum argumento, falar por que gostou, por que não gostou, o que achou bom, o que não achou ruim. E eu vou passar a minha impressão. Eu sou, como o Kelps apresentou, eu sou um escritor e eu coordeno oficinas literárias desde 2006. E eu não sou nenhum especialista em nenhum autor específico. Então, assim, eu não sou um especialista em Hemingway, mas já li bastante Hemingway, conheço bastante a obra dele, a vida dele. Eu acho que eu posso contribuir bastante sobre o assunto. Mas eu não sou um expert em Hemingway que fez mestrado, doutorado, teses, etc. Mas eu acho que eu, como um escritor, eu costumo ler todos os autores e pegar o máximo possível de cada um. Então, vamos pegar esse tempo aqui para falar um pouco sobre essa obra e sobre o autor. Primeiro, eu queria começar falando um pouco sobre o Hemingway, sobre a pessoa. Eu acho sempre legal a gente comentar a obra, independente do autor, mas se a gente conhece o autor e o contexto da obra na vida do autor, a gente consegue extrair mais alguns elementos e entender algumas das metáforas na obra. Eu acho isso enriquece o nosso debate, nossa compreensão. Eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação, que eu chamo meio que de. Ela é uma apresentação, mas também serve como uma colinha minha aqui. Vamos lá. Vocês conseguem ver? Então vamos lá. Ernest Hemingway, O Velho e o Mar. Falar um pouco sobre o Hemingway. Ele nasceu em 21 de julho de 1899 em Oak Park, Illinois, Estados Unidos, perto no subúrbio de Chicago. E ele morreu em 2 de julho de 61, aos 61 anos, em Ketchum, Idaho, Estados Unidos. Então, 61 anos de vida. As obras principais do Hemingway, ele tem diversas obras, mas as que mais foram as obras mais reconhecidas, que deram mais prêmios e que foram mais badaladas, que construiu a carreira dele, são essas quatro eu listei. Que em 1926, The Sun Also Rises, ou no Brasil, O Sol Também Se Levanta. Em 29, A Farewell to Arms, Adeus às Armas. Em 1940, For Whom the Bell Tolls, Por Quem os Sinos Dobram. E em 54, The Old Man and the Sea, O Velho e o Mar. Eu listei os romances, mas o Hemingway também é bastante reconhecido como um escritor de obras de não ficção e contos. A meu ver, sobretudo contos. Eu não sei quanto a vocês, alguns conhecem Hemingway, outros não conhecem tão bem a obra, mas eu sou apaixonado pelos. Eu adoro os livros do Hemingway, mas se vocês me perguntarem, eu prefiro os contos. Eu acho ele como um contista. Como romancista, ele também é genial, mas como contista, eu acho, sei lá, um dos melhores. Eu achei importante mostrar uma árvore genealógica dele para a gente entender algumas coisas da vida dele. A gente começar a falar um pouco sobre o Hemingway. Ele vem de uma família de 6 irmãos e ele nasceu ali perto de Illinois. E a mãe dele, a Grace Hall, ali, sempre foi artista e ela queria ser uma cantora de ópera.
E o pai dele, o Clarence, ele era mais introspectivo, ele era um cara, ele era um médico, ele ia muito nas casas das pessoas para dar luz às crianças. Esse era o trabalho, eles eram bem diferentes dos dois. A mãe era mais dominadora, o pai era mais taciturno, mais quieto. Ele foi um dos filhos de seis. E logo ele quis fugir desse ambiente. Uma das questões delicadas dele era com a mãe dele, que acusava muito a família e sei lá, ela por ter tido filhos, tudo, de ela não se transformar numa cantora de ópera conhecida e consagrada, que era o sonho dela. Ela teve que dar aula de música e piano, etc. Então ela meio que de certa forma, acusava os filhos de não seguir essa carreira. E o Ernest Hemingway, logo cedo, com 17 anos, com aquela ideia de patriotismo, nacionalismo, quando começou a Primeira Guerra Mundial, ele já apresentou o interesse, a vontade dele em servir. E a mãe dele segurou ele durante um ano, e quando ele fez 18 anos, não conseguiu segurar mais, ele foi para a Primeira Guerra Mundial, o que marcou definitivamente a vida dele e onde despertou de vez o interesse pela literatura e para entender o mundo e todos os seus espelhos, né? E na Primeira Guerra Mundial ele lutou na Itália e ele começou como um motorista de ambulância. Ele trabalhava na parte de ambulatórios e em um dos ataques que aconteceu, ele acabou se ferindo gravemente. Ele teve granadas na perna dele, estilhaços, ele recebeu tiros, principalmente nas pernas. E ele ficou muito tempo internado lá num hospital tratando. E a enfermeira que tratou ele, chamava Agnes, foi a primeira paixão da vida dele. Várias paixões, é uma história de muitas paixões, uma paixão substitui a outra, vocês vão ver. E apaixonado pela Agnes, ele tratou ele melhorou, acabou voltando para os Estados Unidos, manteve contato com a Agnes, queria que ela voltasse para casar com ele, toda aquela história. Ela acabou abandonando ele, e foi a primeira desilusão da vida dele. E aí logo ele conheceu a primeira esposa dele, que chama Hadley, em 1890, não, acho que foi em 1918, uma coisa assim, 19. E aí logo depois ele já começou a trabalhar como jornalista. Ele escrevia artigos em jornais. Aí depois ele começou a escrever para o Kansas City Tribune. Mas ele sempre tinha o interesse de quebrar a escrita jornalística. Ele queria muito ir para a literatura, era o que ele já se apaixonou completamente. E na época o grande sonho, sei lá, a cidade maravilhosa, o grande santuário era Paris. E aí ele, junto com a Hadley, abandonou os Estados Unidos e foi morar lá em Paris. Em, em 1921 ele foi para Paris e foi onde passou grande parte da sua vida adulta, em Paris, onde ele fez parte de uma comunidade literária de expatriados, que era conhecido como a geração perdida. E dentro desse time de escritores, os principais eram o F. Scott Fitzgerald, Ezra Pound e a Gertrude Stein, que era ela não era necessariamente uma escritora, mas ela era uma coordenadora cultural, ou uma figura central da cultura que tinha relação com Pablo Picasso, não só literatura, mas todos os ramos literários. E ela fazia as pontes entre as pessoas. E ele acabou se interagindo com essas pessoas. E o Fitzgerald foi um dos primeiros que percebeu o talento do Hemingway e ajudou muito a ele publicar o primeiro livro dele. O primeiro livro que ele lançou foi um livro de contos, que causou já um rebuliço muito grande, foi muito bem recebido. Alguns contos causaram um desconforto muito grande no meio. Ele lidava com vários assuntos que eram altamente delicados na sociedade. Ele falava de estupro, falava de aborto, e com um estilo muito próprio e muito diferente da época, porque era uma época em que, pensa, o rei daquela época era o James Joyce. Então o livro que era mais comentado era Ulisses. E aí de repente aparece um cara, um jovem americano, que escreve de uma forma super simples, objetiva, direta, mas assim altamente contundente, colocando o dedo na ferida de várias questões, não só da sociedade como da condição humana. Isso causou um furor muito grande e uma ruptura no estilo literário da época, que tinha como expoentes não só
o James Joyce, mas a Virginia Woolf e o Fitzgerald já tinha lançado o primeiro livro dele. Então, assim, o estilo dele era muito diferente desses outros autores e causou um impacto muito grande. Essa geração perdida, o termo dessa geração, ele refere-se à desilusão que esses membros tinham após a Primeira Guerra Mundial, no qual todos os autores e os artistas da época começaram a duvidar dos valores de honra, patriotismo e glória que antes eram aceitos inquestionavelmente. O que eles perderam foi essa ilusão de um país, como sei lá, nos Estados Unidos na época, porque os expatriados, a maioria era americana, de um sei lá, um país que fosse um lugar acolhedor, um lugar maravilhoso, um lugar idílico, e a guerra trouxe esse, essa quebra, causou essa quebra na imagem de todas essas pessoas. Né? O Hemingway, mesmo assim, ele ainda via beleza na vida e ele tentava dar esse sentido na escrita dele. Só que sempre com muito ceticismo, que foi decorrente da guerra, e com a angústia e um lado emocional muito claro, o que acabou atingindo a maturidade com O Velho e o Mar, em 1954. É interessante a gente seguir a vida dele, porque, embora o Hemingway seja um escritor brilhante, de sei lá, uma criatividade que não dá para você questionar, ele não era tão imaginativo, vamos dizer assim, porque todas as obras dele refletem algum período da vida dele, alguma vivência que ele teve, e todos os personagens de todas as obras são pessoas que ele conviveu em algum momento. Logo depois ele escreveu o primeiro livro dele, que causou uma repercussão muito grande, foi O Sol Também Se Levanta, que na relação dele com amigos dessa turma da Geração Perdida, eles foram fazer uma viagem para a Espanha, onde eles foram ver as touradas. O Hemingway ficou fascinado pelas touradas e por essa vivência de cultura, de artistas, e junto com a tourada, essa dicotomia entre a agressividade e a sensibilidade de arte e tourada acabou gerando esse livro, O Sol Também Se Levanta, que também causou, depois do livro de contos, uma repercussão muito grande já levou o nome dele a ser bastante reverenciado na literatura, não só americana, quanto mundial. Ele era muito jovem ainda nessa época. Então, ele tem 26, ele tinha 27 anos. Né? Em seguida, essa é uma questão interessante. Ele como era um ávido leitor, ele se ele gostava, ele tinha uma afeição muito grande por uma filosofia chamada behaviorismo. Não sei se vocês conhecem. Ele foi bastante influenciado por essa teoria, que era um ramo de psicologia desenvolvida nos Estados Unidos no início do século XX pelo psicólogo John Brothers Watson, e envolvia a observação objetiva do comportamento humano. É uma forma de psicologia comportamental, e os behavioristas acreditavam que a melhor forma de analisar o estado mental de um indivíduo não é examinar os seus pensamentos e os seus sentimentos, mas sim considerar o seu comportamento e a atitude exterior, as ações dela. Daí que, na literatura, os autores que foram influenciados por essa abordagem entenderam escrever todos os seus livros com a ação dos personagens e não descrever as emoções deles. Alguém falou alguma coisa? Quer interromper? Tá, eu vou seguir. Se alguém quiser interromper, por favor, fiquem à vontade, tá? Daí que, a partir desse interesse pelo behaviorismo e pelas ações de personagem, o Hemingway tinha um estilo muito próprio e ele se preocupava muito em não descrever o mundo interior dos personagens, muito diferente do que acontecia nos escritores da época. Sei lá, se vocês lembram, sei lá, pegar Virginia Woolf e James Joyce, dois autores que eu comentei, são autores de muito fluxo de consciência e de muito, muito interior dos personagens, e era 80, 90% da obra dessas pessoas era o mundo interior, e o Hemingway foi na contramão disso, muito influenciado por essa teoria de filosofia que é o behaviorismo. E ele
desenvolveu um método que eu chamo de personagem em ação. Ou seja, os personagens eles só agem, só estão em ação o tempo todo e o que está acontecendo no subconsciente é intuído pelo leitor que lê as histórias. Essa técnica, depois, ele cunhou o nome de teoria do iceberg. Eu vou falar isso um pouco mais para frente, tá? Falar sobre a técnica dele, eu vou falar um pouco depois. Logo depois dessa experiência lá em Paris e na Europa, ele teve o primeiro filho dele com a Hadley, mas logo, como ele era uma pessoa profundamente mulherenga e aventureiro, ele se apaixonou pela Pauline e durante um tempo conviveu com os dois. Ele chegou aí para a Suíça quando ele teve o primeiro filho dele, que foi o Jack. E na Suíça, a Hadley cuidava do filho dele e ele ia esquiar com a Pauline, que era amiga da Hadley, e acabou tendo um affair com ela. E depois acabou trocando a Hadley pela Pauline. Depois, com a Pauline, eles tiveram o primeiro filho deles, o Patrick, e ela achou melhor voltar para os Estados Unidos e ele acabou se instaurando em Key West. Ele nunca mais morou numa cidade grande, ele sempre quis morar em cidade pequena. Em Key West ele se apaixonou pela pesca e, e ele pescava no Golfo do México, que era lá em Key West, e algumas vezes ele acabou parando em Cuba e ele se apaixonou completamente por Cuba, por aquela experiência, e também porque ele já era um autor famoso e conhecido, ele era muito assediado, e em Cuba ele não era tão assediado, então ele acabou, com o tempo, migrando de Key West para Cuba, mas ele sempre foi apaixonado por aventuras, guerras e essas questões sempre eram presentes dele. Ele nunca conseguiu se como é que se diz, ficar parar num lugar só, né? Ficar encalhado num lugar só. E logo teve a Guerra Civil Espanhola que tocou bastante a vida dele. E ele se sentiu bastante impelido para ir não só na guerra, não só para ver o que, não só escrever sobre a guerra, ele também era um jornalista, ele escrevia vários artigos para várias revistas, mas também para ajudar o, a oposição ao fascismo que estava entrando na Espanha naquela época, que a Espanha tinha um governo que era socialista, era apoiado por Stalin, e ele foi defender esse governo socialista contra o ataque da tropa de Franco. E ele acabou lutando ativamente na Guerra Espanhola, que acabou virando o livro Para Quem os Sinos Dobram, que muitas pessoas dizem que é a grande obra dele. Alguns falam que é por Quem os Sinos Dobram, outros falam que é O Velho e o Mar, mas Por Quem os Sinos Dobram foi um livro que levou ele a um outro patamar na literatura. E nesse período ele teve uma certa desilusão, porque ele, ele, ele sempre foi politizado, mas nesse período ele via a dicotomia dos dois lados. Ele via que tanto de um lado o socialista do Stalin quanto o lado franco-fascista tinham posições tirânicas e tinham atitudes que eram contrárias sei lá, à visão de liberdade, aventura e expansão que era que ele acreditava muito. E ele acabou meio rompendo com esse lado mais romancista dele, de ideologia de mundo, e acabou levando ele para Cuba para ele ficar mais interiorizado. Ele acabou virando mais um pescador e um caçador. Nesse mesmo período, ele se apaixonou profundamente pela África, ele fez várias viagens pela África, no qual foi onde que virou fruto de vários contos maravilhosos dele, que são consagrados, como As Neves de Kilimanjaro, As Aventuras de, de Macombs, que também foi um conto super consagrado dele. E então ele tinha esses dois lados, né? Essa paixão pela arte e a paixão pela caça e pela pesca. E, e nesse período ele conheceu uma outra jornalista e escritora chamada Martha Gellhorn. A Yes. Martha, ela era See, this is what Gellhorn. difference. A Marta, ela era muito agressiva, ela era uma jornalista de primeiro time, ela era, ela tinha uma paixão e ela era muito corajosa.
Ela gostava de escrever sobre guerras, conflitos, mundo afora, e ela provocou muito o Hemingway para voltar a escrever em situações de guerra e de conflito, para ele voltar a escrever sobre isso. E ele sempre foi relutante, levou ela para Cuba e a situação acabou ficando complicada, porque elas até a inclusão da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, e chegou um momento ela falou: não posso mais ficar aqui, eu preciso ir lá para escrever sobre a Segunda Guerra. E ela tanto acabou convencendo ele para ir também para a Segunda Guerra, e ele, na época, tem uma história interessante que ela convenceu ele para ir, ele conseguiu um voo para ir direto e ela não conseguiu, ela acabou indo de navio, ele não deixou ela ir. Ele tinha umas atitudes meio machistas, sem querer julgar aqui ele, mas ele tinha atitudes razoavelmente machistas. Ela acabou indo de navio e chegou depois, e ele conseguiu ir para. Ele fez a cobertura da invasão da Normandia no dia D. Ele foi um dos poucos jornalistas e escritores que acompanhou, mas ele não desceu até a praia, não deixaram ele descer até a praia para fazer a cobertura. E ela conseguiu se infiltrar. É bem interessante essa história. Ela conseguiu se infiltrar junto com os enfermeiros e ela se fantasiou se disfarçou de enfermeira, e ela foi uma das únicas repórteres que conseguiu ir à praia da Normandia para escrever e para ver o que aconteceu naquele evento tão importante na Segunda Guerra Mundial. E ela escreveu uma reportagem na época que foi muito reverenciada, e ele tinha alguma inveja por ela por causa disso. E aí ele logo depois da Segunda Guerra Mundial ele voltou para Cuba, e aí ele se apaixonou por outra mulher, a Mary Welsh, a quarta esposa dele. Nessa época ele já estava sofrendo vários momentos, períodos de depressão, ele já estava bebendo demais. Ele só depois do sucesso de Por Quem os Sinos Dobram, ele escreveu outras obras de não ficção que não foram bem recebidas, algumas sobre caça na África e outros assuntos, sobre pesca também, que ele escreveu, sobre tourada, ele escreveu vários livros e a repercussão foi bem abaixo. Ele escreveu outros romances, inclusive um romance sobre uma paixão que ele teve com uma italiana quando ele foi para Vênice. A história dele tem muitas viagens, eu estou me estendendo um pouco porque tem a ver muito, quando chegar no Velho Mar vocês vão entender. Mas ele se apaixonou pela Adriana, que era uma poeta e uma poetisa italiana e socialite da Itália, e ficou profundamente apaixonado por ela. Também quis largar a esposa, mas ela acabou não largando. Mas ela acabou indo para Cuba, teve uma convivência com ele e com a Mary na época, e ela acabou sendo inspiração para um romance dele, que teve uma péssima repercussão. E depois de muitos anos, ele, inspirado por ela e inspirado pelo amor e já bebendo muito, ele acabou dedicando tudo. Ele falou: olha, essa é a minha obra, inspirado num artigo que ele tinha escrito sobre a pesca dos peixes-espadas no Golfo do México. Ele acabou escrevendo o Velho e o Mar, e que, quando foi lançado, tirou ele de uma situação assim que ele já era dado como acabado pelos críticos literários, e ele foi, sei lá, alavancado de um escritor já ultrapassado para um gênio. E no ano seguinte ele já ganhou o prêmio Nobel por essa obra, que foi um best-seller, vendeu adoidadamente, vendeu horrores no mundo inteiro, logo virou filme. Ele ganhou um monte de dinheiro com essa obra, e ele foi de novo alavancado para o status de um escritor genial, até ganhar o prêmio Nobel. Quando ele ganhou o prêmio Nobel, já em 55, 56, eu acho, ele já estava bastante doente. Ele já tinha a questão não só da depressão e do alcoolismo, mas ele tinha vários problemas físicos, de vários acidentes que ele teve na vida. Ele caiu 2 vezes no avião na África, ele teve vários acidentes de carro. Então a vida dele é bastante errática e tem vários episódios de acidentes, de crises, de suicídios. O pai dele se suicidou, várias pessoas na família dele. Então é uma história bastante trágica.
E tudo isso para chegar no livro, para a gente falar sobre o, o Velho e o Mar, né? Em 54, no mesmo ano ele ganhou o Prêmio Nobel, né? Vamos entrar no Velho e o Mar, vamos falar, falei bastante sobre a vida dele. Posso O fazer só Velho e o uma Mar tem pergunta? essa frase. Pô, pode fazer, por favor. Só bem assim encaixado, talvez seja de interesse mais alguém. Você recomenda alguma Sim. biografia dele para a gente ver? Olha, biografia tem muitas, né? Mas assim, o que eu recomendo, que é muito legal, foi feito um documentário sobre ele pela PBS, de 3 episódios, que eu acabei assistindo para me preparar até para a aula, eu pesquisei um pouco e eu achei esse documentário espetacular. Ele é muito detalhado, é muito assim, nossa, eu podia ir muito a fundo, a vida dele é muito interessante. Eu acho que, sei lá, um livro de uma biografia dele eu não recomendo, mas eu recomendo assistir esse documentário para quem se interessa pela vida dele e tudo por que ele passou, é muito bom. Chama Hemingway o documentário, é da PBS, se vocês procurarem, vocês encontram. Obrigado. De nada, de nada. Vamos falar sobre o Velho Mar. Primeiro, todos leram o livro? Primeiro, vou falar sobre como sempre ele escreve sobre ele, sobre pessoas. Ele deu uma declaração em 54, eu achei interessante compartilhar com vocês. Ele falou: a história do Velho Mar é uma ficção, um conflito entre um homem e um peixe. O velho não é ninguém em particular, isso é estúpido. Várias pessoas têm alegado que tal pessoa é o velho e uma outra pessoa é o menino. Tudo isso é um monte de besteiras. Escrevi uma história de 30 anos de pescaria por aqui, e antes disso também. A maioria desses pescadores de Kojima teve experiências como essa. Um deles ficou lutando 2 dias contra um peixe, e quando o encontrado estava fora de si. Isso é até pior do que aquilo que meu velho pescador vivenciou. Se o velho tiver que ser alguém, então ele é o pai de Chago, que morreu há 4 anos. Fui várias vezes pescar com ele. O Hemingway tinha um barco chamado Pilar, que era o apelido da Pauline, que foi a segunda esposa dele, e ele levava vários amigos, e ele pescava com vários amigos, não só cubanos, como os amigos dele da época de Paris, e também editores, etc. E a bebedeira corria solta no barco, eles pescavam o dia inteiro, e ele teve várias relações, conheceu bastante a pesca, ele pescava os, os peixes-espadas. Então, assim, a história é uma ficção, não é baseada em ninguém, mas, em fato, é baseada, a gente sabe que é muito baseada, não, talvez numa pessoa específica, mas é muito baseada nele. Assim como a maioria das histórias dele são muito autobiográficas. A história que eu falei da experiência que ele teve lá do ferimento dele na Primeira Guerra Mundial acabou virando o livro, que foi o Adeus às Armas. E é exatamente a mesma história. A única diferença é que ele acaba casando com a mulher. Não sei se vocês viram o livro, mas assim, toda a experiência que ele teve com a mulher foi uma experiência parecida que ele teve com a Pauline, que é a segunda esposa. Mas a paixão foi com a Agnes, que era a enfermeira. Mas quase tudo que ele escreveu foi alguma vivência que ele teve, que ele sabia muito bem o assunto que ele ia escrever. O livro foi publicado em 52, é uma das obras mais conhecidas do Hemingway, que foi aclamada, que eu comentei. Foi inspirado em histórias reais, que ele experienciou durante as pescarias em Cuba. Ele tem vários simbolismos e metáforas, e o velho pescador e o peixe simbolizam, em linhas gerais, né, a luta do homem contra a natureza, a dignidade na derrota, a busca da perfeição. Isso como uma pincelada bem geral, a gente vai entrar mais no detalhe. A obra já ganhou o prêmio Pulitzer, depois o prêmio Nobel, em 53. Entrando na obra, são 2 personagens principais, não há muitos personagens. É interessante que a obra ela tem 126 páginas, é uma obra curta, é uma obra que tem um único núcleo narrativo, são pouquíssimos personagens, quase um personagem só o tempo todo. O Mandolim, o garoto, aparece no começo e no fim, e os personagens são o Santiago, o mar, os peixes, né? E mais nada. Então, assim, a obra ela tem um formato literário muito mais de uma novela do que de um romance. Não sei se vocês sabem a diferença entre
esses estilos. A novela, ela é como se fosse um conto expandido. O conto normalmente é um personagem num espaço reduzido de tempo, com muita pressão e tem pouco deslocamento de espaço, num texto de poucas páginas. A novela também, como o conto, tem um só núcleo narrativo, mas ele é expandido e tem um deslocamento de tempo e de espaço muito maior. E o romance já não, ele tem vários núcleos narrativos de conflito, com vários personagens centrais, não necessariamente tem um só protagonista, e esses núcleos centrais eles se amarram de alguma forma, criando um desenho de causa e efeito. Então, assim, eu vejo O Velho e o Mar como mais uma novela do que um romance. Muitos críticos literários também veem da mesma forma. Os dois personagens principais têm o Santiago, que é um pescador idoso, solitário e pobre, determinado, tenaz, corajoso, íntegro, com grande sentido de honra, com uma relação bem íntegra com a arte dele, que é a arte da pesca. E o Mandolim é um jovem grande admirador de Santiago, super afetuoso, que via nele assim como um grande mestre, né? Não só assim, daí vem a parte do segundo, não só na pescaria, mas também de valores internos, né? Isso é uma dos grandes valores do livro também. Eu vou passando, se alguém quiser parar e fazer perguntas, ou a gente pode depois fazer pergunta de tudo. A linguagem, que é algo importante que a Normalmente gente nós deixamos as falou. perguntas para o final, mas, claro, se tiver Então, alguém com então uma vou falar intervenção, não tudo. tem Se alguém problema. quiser, se alguém sentir muita vontade, muita sanha em falar, pode me cortar e depois a gente segue. A linguagem do livro, como toda a linguagem do Remo, ela é objetiva, concreta. Vocês percebem do livro, não sei se prestaram atenção, tem poucos adjetivos e, sobretudo, sobre o estado emocional do protagonista. Ele está o tempo todo falando o que ele está fazendo, como que ele está fazendo para pescar, para pegar o peixe. Eu não contei da história, imagino que todos tenham lido, né? O tempo todo ele está descrevendo a ação dele durante a pesca, os problemas que ele está enfrentando e o fluxo de consciência do personagem. Aí você fala, você falou que ele não escrevia fluxo de consciência, e o Velho do Mar ele escreve fluxo de consciência, mas se vocês perceberem, se vocês prestarem atenção, o fluxo de consciência dele é sempre ele falando com ele, ou em pensamento, ou falando sozinho, sobre o que está acontecendo. Se alguém achar alguma passagem que fala sobre o que ele está sentindo sobre aquilo, vocês podem mostrar para mim, mas assim, eu garanto que vocês não vão achar muito. Se tiver, tem muito pouco, eu não prestei atenção assim no detalhe, mas se vocês olharem, vocês vão ver todo o fluxo de consciência sobre ideias dele, ideias sobre o que está acontecendo, o que ele tem que fazer, o que ele deveria ter feito, o que o Mandolim poderia ter feito se estivesse junto com ele, etc. Por isso, eu vejo essa obra e os romances dele em geral como tem muito menos iceberg do que os contos do Hemingway. Agora eu vou falar um pouco sobre a teoria do iceberg. A teoria do iceberg, ou teoria de omissão, foi uma técnica narrativa que foi cunhada pelo próprio Ernest Hemingway, e a parte omitida da história é o que fortalece a história. Então, numa narrativa iceberg, o autor ele narra a ação dos personagens e nunca a intenção dele, nunca o que eles sentem, nunca o que está acontecendo no bastidor, e muito poucos fluxos de consciência, muito pouco o que eles estão pensando, e as histórias parecem que começam e acabam sem um sentido, e o sentido está no que está acontecendo nos bastidores, que é na segunda, na terceira ou na quarta camada. Apenas a superfície fica aparente, cabendo ao leitor, né, imaginar o que está acontecendo, o que está escrito por trás. Essa é uma técnica que funciona e o Ernest Hemingway foi um dos principais expoentes, mas ele aplicou isso muito mais nos contos dele do que nos romances, justamente porque os romances, por serem mais longos e por ter mais uma relação de causa e efeito entre os personagens, por explorar mais os personagens, eles acabam tendo menos iceberg do que os contos. E o Velho e o Mar, ele tem menos iceberg do que os contos dele, e os icebergs que a gente vai
conversar, a parte do iceberg é da interpretação e da busca de um entendimento da metáfora que está por trás do livro, que eu acho que é algo que a gente vai mais discutir e é onde a gente vai poder discordar e onde vai criar mais conflitos aqui no grupo. Eu espero, porque literatura sem alguma discordância não tem muita graça. A natureza, um dos vários temas são importantes no Velho e o Mar, a natureza é um deles, mas se vocês prestarem atenção, a descrição é sempre objetiva e sensorial. O mar é sempre o pano de fundo e é um dos personagens principais da novela. É interessante que o Hemingway ele foi um autor, assim, na época também, muitos autores do período, o que era consagrado, era uma descrição de natureza panorâmica. E o Hemingway foi um dos primeiros autores que trouxe a descrição da natureza para um campo mais microscópico. Então, o Hemingway foi um dos autores mais sensoriais que teve na história da literatura. Ele gostava de colocar os leitores não só na história, mas elas sentirem cada parte, cada sensação dos personagens dos livros dele. Desde o que ele enxergava, o que ele tocava, a sensação de olfato e o gosto das comidas. Se vocês lerem qualquer obra dele, vocês vão perceber que ele te coloca na cena de uma forma sensorial, não é de uma forma mental. Você não entende o que está acontecendo, você sente o ambiente. Ele descrevia com muito detalhe o que estava acontecendo. E nessa obra isso ele repete, isso é recorrente em todas as obras dele. Para Santiago, o mar é feminino, ele comenta isso no meio da obra, pois tem muito a dar, mas pode tornar-se violento quando a situação o exige. Ele explica que, tal como as mulheres, o mar é influenciado pela lua. A lua afeta o mar como afeta uma mulher. Ele descreveu isso na obra. Contudo, além de atraente, quando está calmo, o mar também torna-se perigoso e assassino. Uma passagem da página 32. Aí eu vou trazer uma questão muito curiosa sobre isso, porque o Hemingway ele nasceu em 21 de julho. 21 de julho, no mapa astrológico dele, ele é um canceriano. Só que o 21 de julho é a última data de câncer para leão. Então ele está próximo da cúspide entre um signo que é de água e um de fogo, ou seja, um dos signos mais femininos do zodíaco para um dos signos mais masculinos. Então, assim, essa dicotomia que ele escreveu no livro, que ele falou o mar ser algo feminino, mas ao mesmo tempo ele podia se tornar violento, ao mesmo tempo ele é acolhedor quando está calmo, mas ele também pode ser perigoso e assassino, é algo que ele vivia dentro dele de uma forma intensa, a meu ver, uma leitura, por ele ter esses dois lados, o feminino e o masculino muito fortes. Ao mesmo tempo que ele tinha essa sensibilidade de escrever uma literatura super minuciosa, criteriosa e sensorial, que é algo super feminino, e ele escreveu muitos personagens femininos com muita delicadeza. Ele escreveu várias histórias de amor, a história de amor do soldado com a enfermeira em Adeus às Armas, o amor do Robert Johnson, que é o personagem Robert Jordan, desculpa, o personagem principal de Os Sinos Também Dobram com a Maria, que era um personagem rebelde no livro. Então, assim, e as personagens femininas são muito bem construídas, porque ele conhecia muito bem a alma feminina. Ao mesmo tempo, ele tinha um lado masculino muito forte. E assim, que era expressado numa paixão dele pela caça, pela pesca, pela tourada, todo esse lado masculino de estar presente nas guerras e de escrever sobre essa violência no mundo e de estar sempre perto de amigos, aquela coisa de bebedeira, de estar sempre junto de vários. Ele gostava muito de esporte, gostava muito de beisebol. Então, ele tinha um lado masculino muito forte, era super mulherengo, teve várias mulheres, amantes, etc. Então, ele tinha essa divisão, essa dicotomia forte dentro dele. E é interessante porque ele nasceu bem na divisa entre esses dois signos. E se vocês lembram da obra, do Velho e o Mar, toda vez que o velho dormia, ele sonhava com leões.
É interessante isso, né? Porque ele sonhava que ele estava na África sempre com leões. Então ele estava no mar, que é algo que ele chamava de feminino, mas ele sonhava com leões, que era esse lado masculino. E ele tentou a vida toda conciliar esses dois lados dele, o masculino e o feminino, e ele sempre fazia isso através da obra dele, da arte. A arte era uma forma que sempre trazia uma paz nesse conflito que ele tinha dentro dele, desses dois lados, masculino e feminino. E é interessante que a própria natureza é quem renovava as forças do Santiago através dos peixes que ele pescava para também se alimentar. Então, o mar também fazia essa. Ele se alimentava não só da aventura de pescar o peixe-espada, que era a principal desafio dele, como também alimentava ele fisicamente. Então, essa coisa da nutrição do mar, que é algo super canceriano e lunar, também está presente no livro. E que também está presente, que é algo que espelha a alma dele. Outro tema importantíssimo, né, no livro, que é a solidão. E o Santiago, ele era um viúvo, ele sai para pescar sem o mandolim, nesse caso. São 84 dias que ele não havia pescado nada. Então, o pai do mandolim fala para o mandolim que o mandolim não ia mais pescar com ele, mas o mandolim sempre queria estar do lado do Santiago, mesmo que ele não pescasse, ele aprendia muito com o Santiago. E o Santiago, ele tinha uma relação muito afetiva, não só com o mandolim, com as pessoas, mas com o mundo sensorial, com a natureza em si. E que é algo também muito presente na vida dele. Mesmo quando ele caçava os leões, os antílopes, ou os elefantes, quando ele ia para a África, ele tinha uma relação com esses animais. E não era uma relação só de troféu, para ele colocar na parede da casa dele, mas era uma relação literária mesmo, como se a caça e a pesca fosse uma relação literária, de matar e de morrer. E o próprio Santiago, naquela situação intensa que ele vivia no barco, né, que ele estava, tem vários momentos de delírio, e que é muito, também reflete muito o estado dele naquele período, que ele vivia já uma fase bem assim de oscilação em períodos de excitação e de depressão. Ele bebia muito e ele já começava a ter muitos delírios, como dizia a Mary, relatou isso bastante depois, principalmente depois da morte dele. E o Santiago não tinha outra escolha a não ser virar o olhar dele para dentro e enfrentar quem ele realmente era. Nós estando sozinhos, numa situação extrema com a natureza, forçava o próprio Santiago a mergulhar dentro dele, entender o que ele estava fazendo, e qual era o papel dele, qual a relação que ele tinha não só com a natureza, como com a pesca, que é algo que o Hemingway fez bastante em Cuba, quando ele estava sozinho lá, escrevendo esses livros. Professor, É, só lembrando, já pois são não. 8 horas e 3 minutos, uns 15 minutinhos aí para a gente fechar essa primeira parte e em seguida a gente partir para os debates. Mas fica à Maravilha. vontade aí para a gente. Eu já estou acabando, deu certo. Então, faltam 2 Ótimo, slides. perfeito, maravilha. Vamos lá, tá maravilhoso. Obrigado. Outro tema importante é a morte, porque o Santiago ele está próximo do fim da vida dele. A gente já a gente intui de que, putz, ele, por ser um cara mais idoso, ele já está ficando mais fraco, ele já não tem mais a mesma energia que antes, ele sai para essa pesca, ele já está desacreditado como um pescador, as pessoas já não colocavam muita fé no Santiago, e ele meio que ele quer quebrar essa narrativa, e ele quer trazer mais um peixe assim, valioso e poderoso para mostrar para as pessoas de que ele não estava morto, na verdade. E na luta dele com o espadachim, ele olha a morte na cara várias vezes. Ele tem de matar aquele peixe ou ele vai ser morto. Ele não tem mais uma expectativa. A relação que ele cria com aquele peixe-espada é uma relação de matar ou morrer. Um dos dois não vai sair vivo daquela experiência. E a morte está para além da vida e não há como fugir dela. Essa é uma reflexão que o Santiago tem durante essa experiência.
E aí eu vou entrar no meu último slide, que acho que vocês já perceberam, que eu meio que já preparei a partir dos temas que eu trouxe, que é a metalinguagem e a autobiografia. Se vocês não sabem o que é metalinguagem, a metalinguagem é quando alguém escreve uma história, mas ele está falando sobre o processo de escrita dela. Então, assim, eu vou contar uma história, mas o que eu estou falando é sobre como escrever uma história. Essa seria uma definição do que é metalinguagem. E é o embate do pescador e o peixe-espada com uma metáfora da relação entre o autor e a sua arte. Essa é uma leitura minha, tá? E acho que cabe todo mundo a não concordar, a gente pode debater, será um grande prazer debater de quem discorda, mas assim, a minha leitura da assim, se a gente pensar num iceberg, para mim, a obra O Velho e o Mar é uma obra que o Hemingway ele descreve como é o processo dele interno e a relação dele com a arte dele. Eu vou explicar mais, depois a gente entra mais no detalhe, ainda mais quando vocês forem perguntar. Eu peguei algumas passagens do livro para ilustrar o que eu coloquei que eu descrevi no começo, né? Na página 26 e 27, quando quando o velho está conversando com o Mandolim, Santiago, ele diz: existem muitos pescadores bons e alguns mesmo ótimos, mas como você, isso o Mandolim diz, né? Mas como você não há nenhum. Obrigado, gosto de ouvir você dizer isso. Espero que não me apareça pela frente nenhum peixe grande demais para desmenti-lo. Aí o Mandolim fala: não existe nenhum peixe grande o bastante para isso, se você é ainda tão forte como diz. Pode ser que eu não esteja tão forte como penso, diz o velho, mas conheço todos os truques e não me falta decisão. Olha que interessante essa passagem. Isso aqui vocês vão entender alguma coisa sobre o que é iceberg. Eles estão falando sobre pesca. É uma conversa objetiva sobre pesca. Como ele disse, que como o próprio Ernest Hemingway falou, essa história não é baseada em ninguém, é uma experiência que eu escrevi sobre a pesca, algo que eu convivi. Mas essa passagem ela pode muito bem falar sobre a escrita. Existem muitos escritores bons e alguns mesmo ótimos, mas como você não há nenhum, diz o garoto, né? Aí o Hemingway falaria: gosto de ouvir o que você está dizendo, espero que não apareça, né, na minha frente algum desafio ou escrever alguma coisa que seja grande demais que eu não consiga lidar, né? Aí o menino pode falar: não existe nenhuma obra, nenhum livro que seja grande o bastante, você ainda é forte, como diz. E aí ele fala: pode ser que eu não seja tão forte como eu penso, mas conheço os truques da escrita, os truques da literatura. E não me falta decisão, ele era um cara corajoso ainda. Então, ele estava falando sobre o velho, o pescador, mas ele estava falando sobre ele. E ele estava, vocês lembram do que eu falei? Ele estava vivendo um período na vida dele onde ele estava sendo bastante questionado como um escritor já acabado. E ele não só, ele já estava considerado pela crítica literária e pelo mundo literário como ultrapassado, como ele já se considerava como ultrapassado como uma pessoa até, e até fisicamente, porque ele já estava doente, ele já estava com um alcoolismo muito avançado, ele já tinha várias limitações, ele já estava agressivo, ele já tinha várias atitudes, ele já estava num período de crise muito grande interno. Então, assim, ele mesmo duvidava da capacidade dele de escrever uma obra boa e consagrada, como as obras anteriores, até Por Quem os Sinos Dobram, que foi o último livro que teve uma repercussão muito grande. Outra coisa, na página 54, eu não coloquei aqui, mas eu vou ler aqui para vocês uma passagem interessante, que ele fala sobre a vocação e, é um pensamento do velho que ele fala: sua escolha inicial fora se esconder nas águas escuras e profundas, para além de todos os laços, armadilhas e traições. A minha escolha fora ir procurá-lo onde jamais alguém ousara ir. Está falando do peixe, né? Sim, onde jamais alguém ousara ir. E agora estavam ligados um ao outro, e assim se encontravam desde ao meio-dia. E não havia ninguém para ajudar nem a um nem ao outro. Talvez eu não devesse ter escolhido a vida de pescador, pensou o velho, mas foi para isso que nasci. Não posso esquecer-me de comer a albacora logo que amanhecer.
Essa passagem, assim, eu faço uma leitura de que ele está falando sobre a vocação dele como escritor. Uma vez você sendo escritor e você tem isso dentro de você, ao mesmo tempo isso uma dádiva, ele é uma maldição também. Porque você é impelido a escrever e você é impelido a você mergulhar cada vez mais fundo para você buscar cada vez mais o melhor de você, ou aquela obra que está dentro de você, que você é meio que como ser uma vocação, parece algo lindo, vocação, mas se você não escrever aquilo que tem dentro de você, aquilo vai te destruir, e aquilo vai te consumir. Lembra a frase principal que ele diz aqui no livro, que é a passagem principal: o homem pode ser destruído, mas não derrotado. Então, não ser derrotado significa... Ser derrotado significa não escrever o livro. E destruído, você sofrer todo o processo que passa um escritor para escrever um livro. E que o Hemingway sofreu cada livro que ele escreveu, e cada passagem que ele escreveu. E o Velho Mar foi uma das mais intensas, porque ele já se considera... Ele mesmo duvidava a capacidade dele de mergulhar nesse oceano profundo e resgatar esse peixe, ou essa joia, ou essa pérola, que é o que fazia ele alguém consagrado. E ele tinha um ego muito grande, ele não lidava muito bem com as críticas que chegava a ele. Outras passagens que eu recortei da obra é quando ele fala com o peixe, né? Peixe, de qualquer modo, você tem de morrer. Acha que precisa matar-me também? Você está me matando, mas tem o direito de fazê-lo. Nunca vi nada mais bonito, mais sereno, mais nobre do que você, meu irmão. Venha daí e mate-me. Para mim, tanto faz. Quem mate, quem. Eu achei bonita essa passagem que, a meu ver, a minha leitura também reflete muito o processo de escrita dele, o processo de criação dele, o estado que ele se encontrava e a intensidade que ele tinha para escrever uma obra e a relação que ele tinha. Se eu for fazer uma metáfora, o peixe é essa obra, é a arte, aquilo que é mais valioso dentro dele. Então, pescar o peixe, ao mesmo tempo, é matar o peixe, mas matar não como algo nocivo, mas sim como você trazer à vida aquilo que tem dentro dele, que se ele não trouxer a vida, aquilo vai matar ele. Por isso que ele tem uma relação tão afetuosa, ao mesmo tempo tão de carnificina com os peixes, né? Ele fala: mas matei esse peixe que era meu irmão e agora tem de fazer o trabalho de escravo. A outra passagem que ele diz. É bem interessante porque a literatura ela tem a escrita tem duas fases que são reconhecidas por quase todo escritor, que é a fase dionisíaca e a fase apolínea. A fase dionisíaca é essa de você mergulhar no oceano e trazer a obra para você, você sentir e saber o que você tem que escrever. E esse trabalho de escravos, que é a parte apolínea, é você escrever e reescrever, e através do conhecimento que você tem na escrita e nas técnicas literárias, etc., você escrever, a obra sair, virar um produto físico. E esse processo, esse trabalho de escravo, que eu interpreto como a construção da obra que ele fala, está bem presente na, no livro e que a maior parte do livro que ele escreve, como que ele faz essa pesca. Então ele detalha muito cada corda que ele pega, quando ele puxa, ele tem que se alimentar, não tem, ele tem e a técnica que ele usa para pescar o peixe, ele usa um anzol, mas ele tem que soltar um pouco a corda, mas agora e o peixe está cansado, mas não está. Toda essa técnica dele que o velho aprendeu durante muito tempo, desenvolveu durante muito tempo, eu enxergo como uma técnica que ele desenvolveu para a escrita dele. Na página 104, ele fala ele escreve o seguinte, na parte que ele fala da derrota, era bom demais, não, quando aparece o tubarão, né? Agora eu vou falar do tubarão. Não lhe agradava olhar para o peixe agora que estava mutilado. Foi quando os tubarões começaram a morder o, o Marlin, né? Quando o tubarão mordeu o peixe, era como se tivesse mordido a ele próprio. Mas matei o tubarão que atacou o meu peixe, pensou o pescador, e era o maior dentuço que vi até hoje. E Deus sabe que tenho visto muitos e grandes. Era bom demais para durar. Gostaria que, afinal, houvesse sido tudo um sonho e que nunca tivesse pescado o peixe que tivesse agora na minha cama deitado em cima dos meus velhos jornais. Mas o homem não foi feito para a derrota, disse em voz alta. O homem pode ser destruído, mas nunca derrotado.
essa é a passagem que aparece os tubarões. E que metáfora a gente faz dos tubarões? Assim, essa é uma leitura que eu faço, assim, e a gente pode discutir. Você tem todo o direito de discordar, mas eu enxergo os tubarões como os fantasmas, ou as sombras que o Hemingway tinha, e que sempre que ele estava escrevendo, durante o processo de escrita, o processo que ele tinha que desenvolver, ele sempre tinha a depressão, ele tinha o fantasma do pai dele que tinha se matado, ele tinha um sentimento de que ele iria sempre fracassar e de que ele tinha vários filhos, ele tinha que cuidar dos filhos e das esposas e ele tinha várias crises e vários processos internos complicados e eles consumiam ele, que faziam ele beber tanto quanto ele bebia e que acabou levando a ele ter todos os acidentes que ele teve, as relações conflituosas que ele teve com as esposas e com os filhos. E isso foi deteriorando ele ao longo dos anos. Então, ele tinha esse lado sombrio que na minha leitura, esses tubarões, enquanto ele estava escrevendo, ele estava buscando a obra dele, ele vivia sempre com os tubarões ao redor, que ficavam abocanhando, e como ele diz, né, a cada dentada que o, o Marlin recebia, era como se a dentada fosse nele. E ele já estava doente, ele já estava sofrendo, e ele sempre tinha um fantasma muito grande, que era o fantasma do pai dele, que tinha se suicidado em 1918, se eu não me engano, com uma espingarda. E ele vivia essa sombra muito grande. E aí, chegando mais embaixo aqui, deixa eu ver só porque aqui está cobrando. Você violou a sua sorte quando se afastou tanto da costa. Ele fala isso aí na página 116. Essa é uma passagem interessante que ele fala muito sobre isso no livro. Não sei se vocês repararam, sobre o grande erro dele, do Santiago. Foi ter ido longe demais. Longe onde nenhum outro pescador tinha ido para pescar. E essa era uma questão delicada no Hemingway, porque ele enxergava que ele tinha ido longe demais na vida dele, ele tinha se entregado longe demais, e ele se dedicava e longe demais para buscar dentro dele, do subconsciente dele, as obras. Ele se cobrava demais, isso tinha um peso muito grande dentro dele, e era difícil lidar com isso, até com essa vocação, porque ele era forçado a ir nessas profundezas para buscar esses peixes, essas obras. E ele fala muito que o velho foi longe demais. Ele conseguiu pescar o que foi o maior peixe da vida dele. O Velho Mar acabou sendo o maior livro da vida dele. Acabou sendo o livro que levou ele a ganhar o prêmio Pulitzer, o prêmio Nobel, e que levou ele a um status de, sei lá, de super-herói. Eu já estou acabando, Antônio Carlos, já estou chegando no fim, depois você faz sua pergunta. E acabou eu vejo até no Velho Mar como ele tinha uma clara evidência de onde que a vida dele, para onde ele estava indo, e que ele não tinha, ele já tinha ido longe demais, e que ele ia escrever essa obra, ele ia continuar fazendo, mas os tubarões iam sempre devorar o que ele escrevia. Ele sempre ia perder de certa forma, mas ele nunca sair derrotado, ele ia sair destruído, mas não derrotado. Como ele fala, eu nunca tinha sido derrotado e não sabia como era fácil. E o que me venceu? Nada. Fui longe demais com essa questão. E chegou uma hora ele não tinha mais volta, ele não tinha mais como voltar. Embora o velho tenha voltado com o peixe voltou só como esqueleto. E o peixe, assim como ele, estava já, já consumido internamente por todos os tubarões internos da vida dele. E que acabou depois em Cuba, depois que ele ganhou todos os prêmios, ele não pôde ir para a Suécia, porque ele já estava muito doente para receber o prêmio. E a situação, a saúde dele foi agravando. Aí teve o golpe em Cuba da chegada de Fidel Castro. Ele acabou tendo que fugir para os Estados Unidos e por ter morado muito tempo em Cuba, por ter um período de macartismo nos Estados Unidos, ele começou a viver paranoia de que os americanos achavam que ele era um espião comunista nos Estados Unidos por ter vivido em Cuba.
muito do patrimônio dele ficou em Cuba. Fidel Castro acabou ficando com a casa dele de posse de Cuba e depois a mulher dele negociou e pegou alguns escritos dele. Então ele se decepcionou com Fidel Castro, que achou que ele ia ter uma relação amistosa e não teve. Ele acabou indo para Ketchum, lá em Navajo, que é no interior, onde ele achou que ele ia encontrar alguma paz para ele voltar a escrever alguma obra, mas ele nunca mais conseguiu escrever nada que fosse contundente. E aí, em 1961, ele já tinha sido internado com todos os delírios, ele já estava bastante doente, e ele acabou culminando o suicídio dele. E por ser mais icônico, ele acabou se matando com um tiro na cabeça, da mesma forma que o pai fez, e com a mesma espingarda que o pai fez. Porque assim, é o final da história, o final da minha palestra triste, mas é a história dele, né? Ao longo da vida do escritor, o tema do suicídio aparece em quase todos os escritos dele. O pai se suicidou em 29 por problemas de saúde, financeiros, e a sua mãe, Grace, professora de canto e ópera, o atormentava com uma personalidade domadora e enviou-lhe pelo correio a pistola com que o pai havia se matado. O escritor atônico não sabia que ele iria repetir o ato do pai, que aos 61 anos, com problemas de hipertensão, diabetes, depressão, perda de memória, o Hemingway decidiu-se pela primeira alternativa. E era também um portador de hemocromatose, que estava relacionado à depressão, hipertensão, diabetes e delírio. Então, ele já tinha perdido completamente a capacidade dele de escrever, de unir as frases, de construir qualquer coisa, e ele não viu outra alternativa senão por um fim na vida dele. Pronto, terminei a minha palestra. Fiquem à vontade de fazer perguntas agora. Maravilha. Se puder tirar aí a tela que a gente vê como Isso, vai vamos com lá. todos os participantes. Compartilhamento de tela. Maravilha. Muito obrigado. Vamos conversar agora. Isso. Professor Fernando, maravilha, maravilhosa a sua explanação, né? Eu, particularmente, Obrigado. não discordaria de nenhuma das suas posições, porque realmente são bastante pertinentes, né? Eu até destacaria que, aliás, a obra como um todo, né, é muito poética, né? Ela é impressionante como a cada frase, a cada passagem, ele consegue extrair poesia, né, nos textos dele, né? E aí, quando o senhor falou aí da parte que ele fala que além de atraente quando está calmo, falando sobre o mar, além de atraente quando está Uhum. calmo, o mar também torna-se perigoso e assassino, me faz lembrar aquela poesia maravilhosa de Fernando Pessoa, Mar Português, quando ele diz que Uhum. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Olha quanta poesia, né? Eu acho que tem, Muito. tem uma similaridade aí no contexto, né? Porque Deus, quando Fernando Pessoa diz que Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu, mostra essa dicotomia, né? Da Muito. beleza, da maravilha que é o mar e também o perigo que é o mar, né? Assim como Hemingway também destacou, né? É Enfim, interessante falar por ser uma obra poética, né? É legal porque quando a gente pensa em poesia, a gente pensa muito em frases floreadas, em metáforas, e o Hemingway era um escritor objetivo e concreto, mas da mesma forma, mesmo assim ele escrevia poesia. Então a gente tem aquela visão de poesia como algo, né, elaborado, né, com com métricas, muitas rimas, metáforas. Não, versos e ele é estrofes. no sensorial, né? Mesmo sendo um escritor super concreto, ele escrevia poesia pelo lado sensorial dele, né? Perfeito. Quem Bom, não é? temos aqui alguns inscritos aqui para os debates. Em primeiro lugar, nós temos aqui a Maria Fernanda. A professora Fernanda, que é a nossa mascote, é filha do magistrado e associado nosso, né, o do Antônio de Araújo Ribeiro, mas que está sempre conosco, que é a nossa mascote, que indicou esta obra, né, para É. o estudo. Então, com a Ah, palavra, Maria Fernanda.
Obrigada, Kelps. Boa noite, professor, colegas. Na verdade, eu separei duas perguntas hoje. Eu vou fazer uma de cada vez para evitar embolar. Ok, A primeira é tá bom. que o Velho Mar ele foi publicado em 1952. E justamente nessa mesma época estava se destacando bastante, assim, de uma maneira mundial, o existencialismo do filósofo Jean-Paul Sartre. E o Sartre ele Uhum. definiu o homem como um ser para a morte, que tem plena consciência da sua finitude e que busca incessantemente um sentido para a sua existência. E também para o Sartre, o homem ele não é criado com uma finalidade pré-fixada, diferentemente dos objetos, de modo que a sua existência é marcada por suas escolhas. Nesse sentido, eu pergunto ao professor se o senhor entende que o pensamento do Sartre ele se relaciona com a obra do Velho Mar, tendo em vista que em grande parte do livro é perceptível a necessidade que o Santiago tinha, né, de pescar, ainda que sem qualquer auxílio, nessa perspectiva de consumar e reafirmar mesmo a sua essência, que no caso seria a essência de um pescador. Você, boa pergunta. Nossa, bem preparado. Você acha que ele tinha, antes de eu responder, você acha que tinha? Eu acho que ele tinha essa premissa, assim, de se provar até aquele último instante que ele era, assim, um pescador e que aquela má sorte, assim, daqueles 84 dias não anulava isso. Eu concordo com você. Eu não sei, eu não tenho certeza. Eu não sei se o Hemingway e o Sartre se conheceram. Não sei se alguém conhece, tem conhecimento profundo do Hemingway para saber se eles se conheceram, se já conversaram alguma vez. Mas, assim, tudo que você falou é interessante. O velho, o Santiago, a pesca, o pescar, acho que ele até aprendeu nesse processo que ele tem muito mais importância do que o que foi pescado, aquilo se transformar num troféu, etc. Então, assim, a excelência está no processo de pescar, na relação que você tem com a pesca, na relação que você tem com aquilo que você está fazendo. Então, eu acho que sim, eu acho que a morte é apenas uma consequência de tudo. Ele não está lá para ele sobreviver, ele não está lá para ele. No começo até ele fala, eu vou levar um peixe, ele até tem uma relação de, acho até um aprendizado dele nesse processo, né, de ele levar um peixe para que ele seja agraciado, sei lá, ser um troféu para ele quando ele mostrar para as outras pessoas. Mas eu acho que é um aprendizado no caminho do herói, né, na obra de que pescar e a relação com a pesca é mais importante do que o resultado em si, né? Não sei se eu respondi, não sei se tem a ver. Mas eu acho que é um aprendizado que talvez seja tanto do Santiago quanto do próprio Ernest Hemingway. Não tenho como falar, mas eu acho que sim. É uma leitura que eu faço. Ah, respondeu sim. A minha segunda pergunta, na verdade, tem um pouco a ver com a edição do meu livro, que aqui na biblioteca da minha casa tem uma edição muito antiga, de Boa. 1960, que é essa aqui, uma das Nossa. primeiras do Brasil. E eu achei muito interessante que na É, contracapa do livro, eu na vi. orelha, o editor ele questiona, né, se haveria uma imortalidade para Hemingway, se ele achava que a obra desse autor sobreviveria ao longo do tempo. E ele escreveu isso 6 anos depois do Nobel. Ele falou que, independentemente assim de um escritor ganhar ou não um Nobel, embora esse seja o reconhecimento máximo, ele tinha essa impressão, sim, que pelo Hemingway ter essa leitura, essa escrita, na verdade, tão limpa, ele ia ser um autor celebrado ainda por muitas décadas. Não é à toa que a gente, anos depois, está aqui discutindo isso. Então, a minha pergunta é um pouco aberta assim, para o professor. O que, que o senhor acha assim, que é fundamental que o escritor tenha assim, na sua literatura para que ele seja celebrado tanto tempo depois como Hemingway? Excelente pergunta. Quem de vocês não é o Santiago? Essa é a pergunta que eu faço. É isso que transforma as obras universais e atemporais. É quando você escreve sobre um personagem, mas você está dizendo não sobre um personagem específico. Embora o Santiago seja uma pessoa, mas eu tenho certeza que o Santiago é um arquétipo que existe dentro de cada um de nós. E tudo que a gente falou sobre a metáfora de pescar o peixe,
de você ir atrás de alguma coisa, que buscar isso é como uma realização da própria vida, independente da consequência que isso gera, se você vai morrer ou matar, é a vida. Viver é você buscar algo que tem dentro de você que faz você se tornar completo. Nós somos incompletos e a busca da completude é esse caminho heróico, esse percurso, esse trajeto do herói, né? Que foi tanto escrito na literatura passada, de você buscar esse eu lá no fundo, que é o eu da Fernanda, do Franco, da Lívia, do Queópolis, de cada um de nós. Então, assim, O Velho e o Mar é uma obra que ele fala sobre a condição humana, ele não fala sobre um pescador em Cuba. Por isso que é uma obra atemporal, por isso que até agora, em 2023, a gente está discutindo sobre ela e vai discutir em 2500, porque enquanto existir a condição humana, enquanto a gente... E por mais que haja transformações no planeta, em tecnologia, etc., a condição humana ela não é transformada. A gente vai sempre viver pescando peixes espadas e ser ameaçado por tubarões que vão sempre ameaçar nos devorar o tempo todo. Duvido de algum daqui que não tenha tubarões que estejam mordiscando a gente o tempo todo. Eu duvido. Se alguém não tiver, se me avisa, me fala que vocês estão bebendo, porque eu também quero beber. Por isso eu acho que é uma obra universal. Tá joia, professor. Obrigado pela palestra e pelos esclarecimentos. Você concorda comigo ou não, Fernanda? Eu concordo, sim. Legal. Fala, Muito fala bem. Franco. Muito bem. Franco Cusa, a palavra, meu amigo. Obrigado. O Professor Franco, Fernando, é membro também da diretoria cultural da AMB. Eu conheci ele no outro encontro que a gente fez. Fernando, olha, que maravilha de palestra, muito legal, muito legal. Eu comecei a minha... Deixa eu baixar aqui. Não. Eu comecei a ler, eu gosto de pegar um autor e gosto de ler a obra dele inteira, aos pouquinhos. Vou indo, então vou juntando. Aí eu até achei num livro aqui, Paris é uma Festa, que eu já li, a relação dos livros dele. E aí eu fui anotar, ele escreveu 19 livros, eu já li 9. Caramba. Mais que eu. Inclusive tem um bem interessante, esse aqui, ó, O Jardim do Éden. Esse livro ele estava na gaveta, foi publicado 25 anos depois da morte dele, e conta a história dele, casado com Catherine, e que teve um relacionamento em viagem pela França e Espanha, e teve um relacionamento com a Marita, ficou um relacionamento entre os três. É um livro assim, bem legal e picante também, interessante, uma leitura assim, legal. E aí, o reino, assim, porque os Senhor não mostram muito, assim, né? Mas eles são autobiográficos, ele escreve sobre o que ele viveu. E, na verdade, escreve sobre o que ele o que eu vou com vocês, a existência dele de 60 anos, 60 anos, na verdade, isso é existência física. Ele viveu 120 ou 180 anos. Ele viveu de verdade. Ele não... Nossa, queria contar a biografia dele aqui. Desculpa cortar. Nossa, eu tenho que falar um pouco sobre ele, não dá para falar só sobre o livro. E assim, como é que eu vou condensar a vida dele numa palestra de 1 hora? Sei lá, pelo amor de Deus. Esse foi o maior desafio para mim. E isso Desculpa, é muito interessante, sabe por quê? Fernando, você veja só, a nossa vida de magistrado, você não tem ideia da coisa mais chata que é. Eu passei 33 anos, 25 na primeira instância e 8 na segunda, atrás de uma mesa, ouvindo o problema. Quando o cara chegava e falava boa tarde, eu sabia que o cara era um mentiroso. Porque ninguém que vai para uma se separar da esposa está numa boa tarde, está numa péssima tarde. É uma desgraça, só gente mentirosa, uma tristeza. Verdade. E assim, se você olhar, assim, 23 anos na instância, se eu tiver que falar a minha rotina, se resume em um dia. Em 8 anos de segunda instância, se resume. Então, eu vivi 33 anos da minha vida como se fossem 2 dias da minha vida. Porque é um repeteco de tristeza. E ele viveu muito. Tem até um livro muito legal que eu vou recomendar para quem quiser ler, que chama Hotel Florida. Você conhece? Esse Hotel Florida, ele tem um livro aqui, mas ele foi escrito pela
Amandaval. Amandaval é V-A-L-L. Esse Hotel Ah, Florida faz referência depois, acho que no Verão Vermelho, no Verão Perigoso, ele faz referência, porque ele ficou hospedado lá, junto com o fotógrafo Frank Capra, ficou hospedado com o George Orwell. Então, era um hotel que todo mundo ficava é? no centro de Madrid, e esse hotel foi bombardeado várias vezes. Então, tem um monte de história nesse hotel também. Então, a vida dele, assim, Hum, e a obra dele, é muito legal isso. E aí eu fiquei pensando, hum. foi o primeiro, eu comecei pelo Velho Mar e agora reli por causa do nosso encontro. E fiquei Tá, pensando, onde que estava, onde estaria o Hemingway no Velho Mar? E depois de sei. pensar muito, a minha conclusão foi que ele estava nos dois. Ele estava como jovem no peixe e ele estava Isso. como velho no velho pescador. Então, era ele idoso, naquele momento, já 10 anos antes da morte, certo? Sim, Relembrando, lutando contra ele, o e- novo. Eu tenho certeza, isso. isso aí não foi criação, isso aí foi um dos poucos momentos que acho que talvez ele saiu um pouco da teoria do iceberg e tal, e ele colocou para fora, nessa obra, o que ele se sentia, essa luta do jovem lutando para viver de qualquer jeito, em todas as situações, e sem parar, sem abrir mão, sem nada. E ele, como velho, também lutando para continuar vivo, vencendo mais uma batalha, tal. E aí eu fico pensando muito nisso, sabe? Porque não seria uma exceção numa carreira inteira dele inventar dois personagens tão simples, um velho pescador e um peixe pescado. Tinha muito mais profundidade nesses dois personagens no que ele estava querendo, sabe, passar para a sua eternidade da sua obra, como isso. Então, eu adorei demais o livro agora, gostei muito, muito. Agora está faltando ler os outros 10, que eu só não tenho os contos, mas só que, como você viu, eu não sou muito leitor de conto, não. Eu leio, assim, de vez em quando, os da Daniela, porque os da Daniela, às vezes, Se você leu 9 livros do Hemingway, se você leu 9 livros do Hemingway e você não leu nenhum conto dele, né, eu vou para fazer. ler os contos. Tem alguns contos que são arrebatadores. Ah, eu Ele tem vou. alguns contos que são reconhecidos como um dos melhores contos da história da literatura e pode gerar, assim, se for trazer os contos aqui, pode gerar um atrito muito grande, porque talvez não conte história nenhuma e pode gerar um mal-estar enorme, mas são obras-primas. Entre eles, Colinas como Elefantes Brancos, que é um deles, o outro, A Neve de Kilimanjaro, que foi sobre a experiência dele na África. Tem Os Assassinos também, é super consagrado. Um dos primeiros contos dele, do primeiro livro, é a história de um menino que vai com o pai dar à luz para um índio, uma índia, numa ilha, e o pai não tem nenhum remédio para dar para dor, né, analgésico, e ele faz o parto dela na unha mesmo, né? E ela sofre pra caramba, e o marido dela, que era um alcoólatra, o da Índia, ele corta o pescoço e se mata no meio do parto. E quando o menino volta com o pai do barco, quando ele vai embora, ele pergunta, ele fala para o pai, pai, eu não vou morrer. E é muito louco a gente pensar, porque ele escreveu isso quando ele estava em Paris, no começo, e o pai dele se matou, ele se matou, e o pai dele fazia exatamente as mesmas coisas. E esse é um conto muito forte também, ainda mais conhecendo a vida dele. Chama Indian Camp, eu acho. É o primeiro conto do primeiro livro dele. Eu vou É comprar muito tudo e forte. vou completar a minha leitura. Eu só posso agradecer esse acréscimo maravilhoso de cultura que você passa aqui para a gente. E espero tê-lo Valeu. aqui novamente muitas vezes ainda, viu? Muito obrigado. E obrigado pelo acréscimo do menino, né? Do menino e do velho. É isso mesmo, os dois são a mesma pessoa. É um menino, assim, o Franco, eu vejo como o menino, o menino cuida do velho, né? O menino está cuidando do velho. O velho já está no processo e ele enxerga no velho a sabedoria e tal. Ele cuida dele como se fosse uma mãe, quase, né? Não sei se vocês sentiram isso, né? Existe Sabe que eu só um queria acrescentar mais carinho. uma coisa do menino.
quando o velho até se reporta, se você fosse meu filho, eu acho que era ele, velho, pensando nos filhos que ele não teve o convívio. O Henry pensando nos filhos que ele não teve o convívio durante a vida inteira, dos filhos que ele foi tendo por aí com as várias esposas e as suas experiências. Talvez seja uma reflexão também do velho Santiago e do Mirinho. Você sabe que ele teve só 3 filhos, né? Ele não teve tantos filhos assim, não legítimos pelo menos. Ele tem 3 filhos legítimos. Um com a primeira esposa, a Hadley, chama Jack, que depois teve 3 filhas. E ele tem 2 filhos com a Pauline, que é o Patrick e depois o Gregory. O primeiro, o Jack, ele assim, viveu com a mãe e acabou tendo outro filho, e a história também é super trágica. O Jack acabou abusando de 2 filhas dele. Uma delas acabou se matando também. A terceira teve vários problemas psicológicos e quase se matou. Ela acabou se encontrando. Foi aquela que virou atriz. Não sei se vocês lembram, a Marion. Então, tanto que tem assim a síndrome Hemingway. A síndrome Hemingway é assim, acho que cada geração do Hemingway tem alguns suicídios, não é um, não, tem vários. Nos outros 2 filhos dele, eu não vou falar do Patrick, eu vou falar do Gregory. O Gregory, ele teve uma crise, uma identidade de gênero quando ele tinha uns 20 e poucos anos. E aí ele foi preso em Los Angeles em 1930, quando ele entrou num banheiro, porque ele achava que ele era uma mulher, e ele se meteu com droga pra caramba, e com o tempo ele acabou cada vez mais se transformando. E no final da vida do Gregory, ele queria que fosse chamado de outro nome. Ele queria ser uma mulher. Então ele tinha sei lá, ele tinha imagine, hoje em dia a gente fala sobre identidade de gênero, hoje em dia a gente fala sobre se transformar em trans, ainda é um assunto complicado na sociedade. Imagine em 1930. Imagina um cara, um menino que nasceu filho do Hemingway, que é o grande caçador, o homem que gostava de touradas, que era o grande herói americano, né, o grande escritor. Então, se teve uma vida, é lógico que o Gregory, mais tarde, por vários problemas psicológicos, também acabou com a vida dele, também se matou. E o Patrick, que é o outro filho dele, está vivo até hoje, tem 95 anos de idade. Ele se encontrou, ele se acertou, ele fez vários tratamentos psicológicos, ele tem uma filha maravilhosa, ele dá várias entrevistas, é um cara nota 10, assim. Foi assim, esse deu certo, assim, pelo menos, mas passou perrengues na vida dele. Só para Mara- ilustrar um pouco mais da vida do Henry, né? Muito bom. Beleza. Antes de passar Hum. adiante com nossa querida Lívia, né? Vou voltar um pouco aqui no questionamento que Maria Fernanda fez em relação à ligação entre Sartre e Hemingway. O Google Bom, hoje, né, é o oráculo do século XXI, né? E eu não, pesquisei já era. Não é relação. mais, agora é o chat GPT agora. Ah, O sim, Google com já está certeza. ultrapassado. Ah, sim, é verdade, né? Mas ainda dá um caldo o, o Google, né? Ainda dá uma boa sopa. E aí eu pesquisei alguma relação entre Camus e Hemingway, Camus, perdão, entre Sartre e Hemingway, Tá, né? E encontrei tá. um artigo aqui que está até em inglês no Google, mas eu fiz uma tradução aqui básica. É, na verdade, Sartre e Simone de Beauvoir é que beberam da fonte de Hemingway e não o contrário, né? Aí só um trecho aqui que eu destaco que diz assim, ó: o maior desenvolvimento literário na França entre 1929 e 1939, de Jean-Paul Sartre em um ensaio de 1946 no Atlantic Monthly, foi a descoberta de Faulkner, dos Passos, Hemingway, Caldwell e Steinbeck. Ao mesmo tempo, para milhares de jovens intelectuais, o romance americano tomou seu lugar junto com o jazz e o cinema, entre os melhores dos importados dos Estados Unidos. O uso de diálogos Uhum. por Hemingway, frases declarativas curtas e sua ênfase na ação em vez do monólogo interior atraíram Sartre e Albert Camus e queriam expressar novas sensibilidades de acordo com os ritmos acelerados da era da máquina. E aí diz ainda adiante: Simone de Beauvoir escreve que muitas das regras que ela e Sartre observaram em seus romances foram inspiradas em Hemingway. Sartre
em Hemingway. Sartre, autor de Náusea, lia Hemingway na década de 30 e admirava o que Claude Edmond Magny chamava de la technique objective dans le roman américain, a técnica objetiva do romance americano. Ou seja, Hum. Sartre e Simone de Beauvoir é que se abeberaram na fonte de Hemingway, e não o contrário. Bem interessante essa observação. E vai ao encontro do que a própria Maria Fernanda aqui salientou. Agradecer aí. Bem legal, viu? Adivinhei que tinha alguma relação, porque é muito parecido mesmo. Obrigada. Muito bom. Antes do Antônio Carlos e da Lívia, eu vou fazer um comentário. É interessante, eu não pesquisei sobre Sartre e Simone de Beauvoir e a relação entre eles. Alô? Ou não, pô, estamos ouvindo. Ah, tá bom. Achei que eu tinha sumido. Mas eu acho interessante, porque a Simone de Beauvoir foi uma expoente do feminismo, né? Da escrita feminista, da ideia feminista. E ela se inspirar no Hemingway, eu acho interessante, porque, embora a escrita dele fosse uma escrita bem sensível, e que eu falei que ele mergulhava bem nos personagens femininos, ele teve uma vida e não tratava as mulheres de uma forma muito bem, assim. Hoje em dia ele seria bastante cancelado na sociedade. Ele teve várias amantes, ele abusou bastante das mulheres, ele chegou até a agredir alguma delas. Então acho interessante a Simone de Beauvoir ter uma relação, talvez pelos escritos dele só, eu não sei como ela enxergava a vida dele, porque assim, ele tinha uma reputação não das melhores naquela época. Hoje em dia, talvez ele nem fosse publicado do jeito que a sociedade tem esse cuidado, né? Mas parece pelo artigo que não é tanto pelo conteúdo e sim pela forma, né, que Simone de Beauvoir se inspirava em Hemingway, né, pelo estilo aqui. Muitas das regras que ela e Sartre observavam em seus romances foram inspiradas em Hemingway, né? Talvez não tanto pela forma, mas pelo conteúdo. Aliás, não tanto pelo conteúdo, porém pela forma, né? Achei bem interessante. Eu coloquei aqui no chat o link desse artigo, né, para quem quiser dar uma aprofundada na questão, né? Bom, seguindo adiante, temos ainda dois inscritos aqui, né? Já estamos às 20 horas e 47 minutos. Lívia e Antônio Carlos. Lívia, primeiramente, a palavra. Obrigada, Kelpis. Parabéns, Fernando Carneiro, pela palestra. Eu teria aqui duas observações a fazer. A primeira é que aquela frase, né, de que o homem pode ser destruído, mas nunca derrotado, me pareceu aqui na minha edição é a página 102, me pareceu que lá no final, na página 116, me pareceu que ele se reconheceu como derrotado, né? Reconheceu que estava completamente derrotado, já não havia remédio possível, né? Então, eu senti um pouco dessa contradição, não sei se um desânimo no final de toda a luta dele contra o peixe, contra a natureza, enfim. Concordo com o Kelps, o livro é todo muito poético, é extremamente poético do início ao fim, é comovente a amizade entre uma pessoa de uma extrema, um idoso extremo, me pareceu o Santiago uma pessoa extremamente idosa, já bastante, né, debilitado pela idade, mas ainda com muita força, né, com força física e com força interior, de pensamentos, né, alguma coisa assim, de sentimento. E essa perseverança dele, né? Eu vi algum comentário no sentido de como uma pessoa que vai para o mar por 84 dias, não encontra nada, não pesca nada, começa a ser desacreditado, começa a ser visto como uma pessoa com azar, né? Com pouca sorte, sem sorte. Tanto que os pais do menino proibiram que ele entrasse no barco do Santiago. Como é que ele não desiste, né? Ele não desistiu. E foi
ao mar e tudo, e com toda a experiência dele, no final da pesca, ele diz, poxa, eu não trouxe isso, eu deveria ter trazido isso, eu deveria ter trazido aquilo, né? Eu acho que ele nunca, no pensamento dele, imaginou que ele iria pescar um peixe tão grande. Aquilo também o surpreendeu. Então, eu vi essa contradição aí nessa frase, né? Um homem pode ser destruído, mas não derrotado, e lá no final ele diz que ele foi derrotado e que isso não havia remédio possível, né, contra essa derrota. E, na verdade, me pareceu, embora isso não esteja no livro, mas a conclusão, né, aplicando a teoria do iceberg, de que ele virou uma lenda após essa pescaria em tese, que ele se sentiu derrotado, que para ele foi uma derrota. Na verdade, ele virou uma lenda naquele povoado, naquele vilarejo, né? naquele lugar onde ele vivia, porque as pessoas viram, ainda que a carcaça do peixe, todo mundo viu. Então, ele virou uma lenda no local. Né? Então, mudou completamente. Então, isso a gente o leitor conclui claramente, uma turista viu e perguntou o que era aquilo e tal. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. O microfone está desativado, professor. Bom, para mim, pelo menos, está mudo. Para mim também está. Como se ele tivesse desconectado completamente o áudio do computador dele. E nem aparece o ícone vermelho. Exatamente. Está conectando ali ao áudio, vamos ver. Estão me ouvindo ou não? Agora sim. Ok. Legal. Desculpa aqui, acho. Alô. Como toda literatura, tem sempre margem para várias leituras, né? Então, sei lá, alguns de vocês podem achar que o Santiago foi derrotado, outros acharam que não. Outros podem achar que ele foi um herói e que por ter trazido ou ter pescado é muito mais importante do que os tubarões terem comido ou não, ou a leitura das pessoas que estão na praia ou não. Então, assim, como qualquer literatura, ela tem uma abertura para interpretações, e interpretações são conflitantes, graças a Deus, por isso é literatura, senão a gente estava falando sobre livro de matemática, que é ciência exata, e que o resultado tem que dar igual. Então, assim, isso não há dúvida. E esses conflitos, eles estão dentro de cada um. Então, assim, um homem não pode ser destruído, mas um homem pode ser destruído, mas não derrotado, é uma leitura do velho, que pode ser é como ele enxergava no meio, ou como ele tentava se iludir de que, putz, ele mesmo se o peixe não for reconhecido, ou se ele não conseguir levar o peixe para a terra, ele vai se sentir um vencedor. Porque ele precisava sentir um vencedor, como se fosse um ego, não importa, eu preciso ter algum troféu, eu preciso ter algum benefício, eu preciso ganhar alguma coisa. E que é um dos grandes conflitos nossos, ser humano, né? Assim, puta, o que adianta, sei lá, se eu escrever um livro maravilhoso, mas se nunca ninguém lê? Fala, vale a pena ou não vale a pena? Ou o meu caminho era só escrever um livro, vamos supor. Se ninguém ler o meu livro, não faz nenhuma importância, porque o importante é eu escrever esse livro. E no caso do pescador, assim, ninguém vai ver o peixe dele, mas o que vale? Pescar o peixe ou as pessoas verem que ele pescou um peixe muito grande? Então tem toda essa relação com o ego dele também, o ego de cada um. Mas eu acho assim, minha sensibilidade diz que ele estava meio que vislumbrando o Hemingway, o que ia acontecer com ele e para onde ele ia. E esse livro, ele tem uma clarividência, assim, ele passa assim, o que vai acontecer, ele vai ser derrotado. Esse potencial dele um dia vai parar e ele não vai aguentar, ele vai ser consumido pelos tubarões. Mas ele espera deixar pelo menos os esqueletos, o esqueleto dele, que são as obras, o que a própria Fernanda falou, né? Que ele vai ser eterno, né? As obras dele vão ser eternas, mas o corpo dele, a vida dele, não. Eu acho que é por aí, essa é a minha leitura. Não sei o que você acha, mas... Muito bem. Alexandre? Muito bem. Tem Alexandre? Lívia, quer comentar ainda sobre essa resposta, Lívia? Não quero. Eu concordo, sim, com o colega Fernando, mas também não quero atrapalhar, o tempo já está passando. Sim. Muito bem.
Bom, ah, não tendo mais O nem... Alexandre, tem o Pois Alexandre não. aqui, Alexandre Roque. Alexandre levantou a mão, Alexandre. Fica à vontade, Alexandre. Ah, não, Também não. membro da nossa Não diretoria levantei não, cultural. mas eu vou aproveitar para Ah, parabenizar. Gostei ah, muito do livro e obrigado. agora, depois da exposição, é que eu passei a gostar mais ainda. Foi muito Ah, que bom, esclarecedora. que bom. Parabéns. Fico Obrigado. feliz. Obrigado, Alexandre. De fato. Ah, Bom, o Antônio Carlos aí se É, reinscreveu, né? Pudesse é, ser breve, querido é, por- amigo, para é poder a gente não passar muito do nosso horário. Fica à vontade. isso. A minha preocupação é exatamente essa. Eu queria deixar os meus parabéns ao Fernando, é, pela análise do livro e pela forma de diálogo que ele traçou, porque ele, no final de cada pergunta, ele pergunta o que você acha. E eu acho É. isso pedagogicamente perfeito, exatamente muito interessante. Mas eu teria muito mais coisa para falar, mas como diz o Garcês, né, o Ortega, o homem em suas circunstâncias. E no início ele colocou uma entrevista, eu não sei se era uma entrevista ou era um artigo escrito pelo Hemingway, em que ele diz que ele falava sobre pesca. E aquela forma de, eu não sei, a tradução me deu essa impressão. Eu não sei como é que ele falou no original, porque eu li o livro no original. Mas isso não vem cá o problema. Mas o fato é que aquela entrevista dele me pareceu que ele estava com pouco humor. Eu escrevi sobre pesca como quem diz: ora, você não está vendo que eu estou escrevendo sobre mim, que eu estou me buscando e não consigo me achar? Ele não conseguiu se achar como o árido se achou, e ao se achar ele trouxe a desgraça para ele mesmo. Isso está bem claro no retrato de Dorian Gray. Eu apenas acho, vou deixar bem claro, eu li o livro e vi Hemingway no livro, no Santiago. Santiago é Hemingway para mim. E eu acho que é inevitável a gente reconhecer a busca de si mesmo sem conseguir se encontrar. É só. Obrigado. Antônio, deixa eu fazer um comentário. Pô, maravilhoso o que você falou, mas acho que muito mais do que encontrar o Hemingway no Santiago, eu acho que fica uma reflexão para todo mundo, é encontrar cada um de nós no Santiago, porque eu acho que é esse o grande valor da obra, né? O que a gente pesca, né? O que tem dentro do nosso oceano, né? O que a gente tem que buscar e quais são os tubarões que mordem a nossa vida? Eu acho que essa é a maior riqueza, né? Acho a maior riqueza da literatura é que a literatura ela serve como um espelho, né? Para a gente enxergar nós mesmos, né? Então, a partir de um espelho de outra pessoa, no caso o Hemingway escreveu sobre ele, através do Santiago, a gente enxerga várias coisas dentro de nós. Como a obra O Velho Mar é uma obra atemporal e ele é arquetípica, ou seja, fala exatamente sobre a condição humana, ele está falando sobre cada um de nós. Então, existe um Santiago dentro de cada um de nós e quanto mais a gente reconhece ele, entende esses embates que a gente vive com a questão de cada um, acho que mais rica é a nossa vida e mais ferramenta e mais repertório a gente tem para lidar com esses fantasmas, esses tubarões, né? Fantástico, Né? Fernando. Você foi direto ao ponto. Exatamente, é a busca de si mesmo que todos É, nós fazemos, inevitavelmente. E nessa obra ficou muito claro isso. é isso aí. Eu, Por isso que é eu uma tinha obra-prima. o que dizer, mas aqui quem tinha que falar era você, e você fez isso de uma forma muito estimulante, inclusive pedagogicamente, com a pergunta: o que você acha? Essa pergunta, para mim, foi a chave importantíssima dessa noite, e eu agradeço a oportunidade e desejo a todos um Feliz Natal e que todos continuemos com essa nossa busca de nós mesmos e de nossas vidas. Muito obrigado. É isso aí. Muito obrigado, Antônio. Eu adorei a sua fala e eu agradeço muito vocês, porque eu não estou aqui passando informação para vocês, a gente está trocando.
E assim, para mim foi um grande presente, porque eu já tinha lido o Velho Mar algumas vezes, mas eu nunca tinha estudado tanto quanto eu estudei para dar essa aula para vocês. Então, assim, eu fiz um mergulho, eu fui no mar, através do Velho Mar, também buscar o conhecimento, conhecer mais da vida do Hemingway. E essa viagem que eu fiz foi riquíssima para mim, foi maravilhosa. Então, assim, vocês me deram um presente e eu estou retribuindo com a minha aula. Então, assim, se não há troca, não há relação. Então, como eu penso, e ainda mais em literatura. Literatura não tem alguém sabe e outros ouvem. A gente tem que trocar, cada um tem experiência e cada um tem uma leitura da história, e eu tenho muita vontade de ouvir a história de cada um de vocês. E eu não tenho verdade nenhuma, eu tenho a minha leitura só. Muito bom. Bom, estamos aqui encerrando nosso encontro da noite de hoje e a nossa programação do ano 2023. Agradecendo aqui ao professor Fernando Carneiro, realmente brilhante a sua exposição, elucidativa, clara, didática, perspicaz, né? E esperamos poder contar com a sua participação em outros momentos, com outras obras, né, mais adiante, né? Eu passo aqui para vocês, para os participantes do Clube de Leitura, a nossa programação para o próximo quadrimestre, né? Já temos definido o semestre todo, mas em termos de cronograma, de agenda, nós temos definidos os 4 primeiros. Nós teremos em janeiro a obra O Estrangeiro, de Albert Camus, fantástica, né? Já temos o professor Manuel da Costa Pinto, né, como convidado, no dia 31 de janeiro. Em fevereiro, teremos uma obra diferente das que vimos estudando, que estudamos sempre alguns romances, algumas obras literárias, né, mais no estilo de romance, mas teremos uma peça teatral, Hamlet, Shakespeare, né? Então teremos uma obra diferenciada daquilo que nós vimos estudando, né? Então é bem interessante e, de fato, Hamlet dispensa maiores comentários, né? No mês de março, mês das mulheres, teremos uma escritora, né, uma mulher escritora, Carson McCullers, com a obra O Coração é um Caçador Solitário. Podem ler, que Maravilhoso, vocês vão se encantar. Espetacular essa obra, né? O professor Fernando certamente já leu essa obra, maravilhoso, não maravilhoso. é? Maravilhosa, realmente, né? Vocês vão se encantar realmente. Muito forte, muito eh, enfim, uma obra impagável. E no mês de abril, né, teremos a obra Dois Irmãos, de Milton Ratum, né? Então, anotem aí, está aí no chat aí os 4 primeiros livros. Nós vamos divulgar também no grupo, né, do WhatsApp, né, do Clube de Leitura. Kelps, Pois não, Daniele? abrindo um parênteses, a gente está tentando confirmar com o próprio autor, com o Milton Ratum. Isso, Legal. Se eventualmente ele não puder em abril e puder em maio, pode haver alguma inversão, aí a gente inverte, porque isso, se a gente conseguir a presença do autor, será rico, né? O Milton, ele era super acessível e é democrático e a conversa flui. Um encontro que eu fiz com ele anos atrás no Paulistano foi muito legal. Vamos ver se a gente consegue. Então, pode ser que tenha uma mudançazinha por conta de agenda do Milton. isso. Se conseguirmos, vai depender muito da agenda dele, né? Com Então, nós relação estamos... a Hamlet, a gente tem uma convidada super especial, a Elizabeth Cardoso, que o Cocuza conhece, e que a Daniela também, quem mais? E que deu super certo na Pamages. Então, assim, a gente está contando com a presença dela. Eu já comentei, mas não disse a data exata. A gente passa amanhã para ela, hoje a Clementine vai formalizar, para ver se ela, de fato, agenda lá, separa e comparece. Ela ficou feliz com o convite, a gente tem que formalizar, mas assim, é diferente, mas é uma bela experiência, deu muito certo na Pamage, a gente curtiu bastante, foi muito legal. E aproveitando o gancho aqui, a gente não tem convidado para o Coração é um Caçador Solitário. Então, já estou deixando a isca. Quem sabe para o Fernando Carneiro.
Olha aí, que já leu e gosta da obra. Embora seja Nossa. o mês das mulheres, aliás, todos os meses são das mulheres, né? Mas dentro do contexto eu entendi, Kelps, o que você falou. Não se preocupe, tá? Lógico, lógico. Mas, e normalmente a gente chama uma convidada, o Fernando é muito feminino, dentro da sensibilidade do feminino. Eu já fiz oficina de escrita criativa com ele. A minha escrita é potencialmente mais feminina por conta dele, por conta do olhar sensível, dessa coisa de você se debruçar mesmo sobre uma personagem, né? E não ter medo de fazer esse dip, né? Então, não vejo problema algum da gente ter um convidado desse perfil, seja ele, seja outra pessoa, para o mês de março. Mas também, assim, deixo aberta a questão, né? Mas não vejo problema por conta disso que eu disse. Mas fica aí aberta aí a possibilidade, caso eventualmente tenha agenda e seja bom também para o grupo, a gente pensa sobre, tá? Só deixei a isca. De minha parte, Obrigado, Dani. perfeito Fico aí. disponível. Se quiserem, com o maior prazer, Que eu maravilha, maravilha. Não conheço essa fica a critério de obra, vocês. fiquei bem assim, já vou comprar, porque pelo que Elvis falou, eu fiquei bem, ele me entusiasmou. Então, aí o Fernando já reforçou da beleza da obra. É maravilhoso, é lindo esse livro. Então, acho que a Muito gente bom. pode. Fantástico, fantástico. Um dos grandes livros que eu já li na minha vida. É maravilhoso também. Também adoro. Pois já fica o convite aí, professor Fernando, para que em março estejamos juntos novamente com essa obra. O Coração é um Caçador Solitário. Vou reler, né? Já li, né, há muitos anos, né? Vou Eu relê-lo também. para ter um aprofundamento ainda maior. Pois então, meus Legal. amigos, eu creio que já até passamos um pouquinho do nosso horário programado, mas agradeço a presença de todos, desejo a todos um excelente Natal, um ano novo venturoso, muita paz, muita saúde, não apenas para nós individualmente, mas para o mundo, né? O mundo precisa de paz. Então, fica aqui meu desejo, minha prece para que todos possamos ter um 2024 de muita luz. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Obrigado, gente. Feliz Natal, Beijo para Fernando, um vocês. abraço. Valeu. Grande Foi Feliz abraço. Natal para todos. bom. Muita Gostei literatura muito. para todo mundo. Se Deus Muitas quiser. leituras. Se Deus Boas quiser. Um festas, abração. felicidades para todos. Tchau, Boas gente. festas. Tchau aí. Bom Natal, boas festas, hein? Até logo. 120. Até. Vamos lá.